Bem, eu me chamo Giliardi Oliveira e eu vou comentar aqui, vou reagir aqui a um vídeo do padre e um pastor aqui debatendo sobre a virgindade perpétua de Maria, né? Onde a Igreja Católica acredita que Maria permaneceu virgem mesmo após o nascimento de Jesus, e os evangélicos acreditam que não, que ela teve relações com José e inclusive teve outros filhos, além de Jesus. Então, vamos reagir aqui a um vídeo de um debate que tem de uma rádio aqui, mas porém eu estou pegando o vídeo de um canal aqui, Respostas Bíblicas, porque o vídeo do canal lá, o vídeo da rádio lá tá com muito comercial, tá inteirão, e aqui tá editado, né? Ele editou aqui as partes, tirou os comerciais, então vamos reagir a esse vídeo aqui. Vou dando umas pausas e comentando alguns pontos, né? Então vamos para o vídeo. Não adianta você passar com o caminhão em cima de mim. Não, eu provei. Só que o problema de crente é isso. O problema de crente é isso. O padre prova na Bíblia, o crente vai lá e pum, distorce a Bíblia e diz: você está entendendo errado. Então é só o irmão evangélico que entende a Bíblia certa. O padre tem a burrice do Espírito Santo. Então vamos lá. O sentido literal mata. Sentido literal. Parece que ele não gostou do texto que eu citei. Você acha que quando Abraão conheceu o rapaz que o senhor acabou de citar, ele viu o cara pelado? Vamos lá, padre. Vou começar então com a palavra do irmão. Como é que o irmão, obviamente, responde à pergunta tema do debate? Aqui é só um trechinho, né, que ele tirou do tipo, um momento aí que o debate pegou fogo, ele colocou na introdução aí, né? O padre acabou perdendo a linha. Mas eu já assisti outro debate desse mesmo pastor, eu acho que é pastor... Esqueci o nome dele, rapaz. Mas eu assisti um debate dele debatendo sobre o dogma das três pessoas do Espírito Santo, né? O dogma da Trindade, debatendo com outro pastor da Testemunha de Jeová. Cara, e é difícil aguentar esse pastor mesmo. O padre perdeu a linha. Mas vamos aí para o início do vídeo para ver. Debate de hoje, por favor. Sim, para a Igreja Católica, desde 649, né, do Concílio de Latrão, a Igreja considera Maria sempre virgem. E para a Igreja considerar a Maria sempre virgem, é porque o povo já considerava, principalmente os pais da Igreja, né? Então nós temos assim vários pais da Igreja. Quando eu digo os pais da Igreja, são os padres assim do comecinho da Igreja, lá do ano 300, do ano 280, 250, que inclusive alguns eram discípulos dos apóstolos antes dos apóstolos serem martirizados. Então são pais da Igreja assim que trazem muito a tradição dos apóstolos, muito a tradição das escolas apostólicas, né? E eles são as testemunhas. E naquela época a testemunha valia muito. A testemunha valia pelo que ela falava, não é que nem hoje, né? Que hoje o homem praticamente não tem palavra, né? Não honra aquilo que ele diz. E por isso que tem que ter juiz, tem que ter tribunal, tem que ter julgamento. Mas naquela época, 2 testemunhas, por exemplo, já era o suficiente para dizer que era uma verdade. Então a igreja, o que ela fez? A Igreja Católica, ela só bateu o martelo, tornando aquilo como se fosse uma devoção oficial. Mas já vinha, com o passar do tempo, essa devoção. Importante, né? Porque um dos argumentos dos evangélicos é dizer que esse dogma da virgindade de Maria não é de sempre, né? A igreja inventou em um determinado ponto. Mas se você perceber, toda a doutrina da Igreja Católica, ela vai ser formada no decorrer do tempo. Não tem como a igreja nascer com a doutrina pronta. As coisas vão acontecendo e a igreja vai entendendo que aquilo ali faz parte
tá dentro da fé e inclui aquilo ali dentro da doutrina da igreja. Foi assim com Santo Agostinho, foi assim com os místicos que apareceram, e essa conjuntura toda que forma a doutrina da igreja, que é uma doutrina que já tem 2000 anos e que ainda não está pronta, né? Está sempre aberta a novas possibilidades. Boa. Então tem as considerações iniciais do padre Cleudon. Depois, obviamente, ele vai poder aprofundar essa temática também. Mas, pastor César, quero ouvir o irmão também. Como é que o irmão responde à nossa pergunta tema de hoje? Por favor. Conquanto eu entenda que o assunto é delicado e também reconheço que alguns pais da igreja diziam, né, afirmavam a virgindade perpétua de Maria, e essa doutrina vai ser base para outras doutrinas dentro da mariologia, né, católica, como, por exemplo, a Conceição sem pecado. Imaculada Conceição. A Imaculada Conceição. E por último, a Ascensão de Maria. Mas essas doutrinas, tanto a Ascensão de Maria, que é uma doutrina jovem, ela é de 1950. Isso. Né? Ela é de 1950. Então, quer dizer, isso não é nada levando em conta os 2000 anos de cristianismo. Então, nós estamos falando de uma doutrina que tem 70 anos, né? Que no caso, estou falando da Ascensão. Mas a Imaculada Conceição, ela é talvez 100 anos antes também. Eu falo de dogma mesmo, de documento. Muito embora esses dogmas refletem anseios e vultos na história da igreja, eu também reconheço isso. Mas a Bíblia, quando a gente vai por uma perspectiva bíblica, o Novo Testamento é grego. Grego não é minha área, mas o grego ele é muito mais rico do que o hebraico, e todos os estudantes de teologia sabem disso. A língua grega ela tem palavras específicas, e uma das palavras específicas é a palavra para irmãos. Jesus Cristo tinha irmãos, né? Jesus Cristo tinha irmãos, e os irmãos de Jesus são mencionados inclusive pelo nome nos evangelhos. E eu sei que algumas correntes vão dizer, não, mas essa palavra pode significar primos, pode significar sobrinho, pode significar... Mas depois do nascimento de Cristo, Maria teve outros filhos. E isso é relativamente tranquilo mostrar na Bíblia, em Lucas capítulo 8, Mateus, Marcos, está lá bem documentado. Então, primeiro ele fez as considerações dele, né? E depois ele já vem falando de grego, já vem querer colocar texto no meio, né? Então, gente, primeira coisa, que esse é um debate sobre um dogma. Ou seja, não vai ser possível chegar a uma conclusão lógica definitiva da coisa. Se é um dogma, já está dizendo tudo. É que não tem textos que provam que a coisa é assim, mas porém que a igreja tem um consenso, né? Que pela lógica a coisa é desse jeito. Isso é o dogma. Então, se você vai pegar os textos para falar a palavra irmão, a palavra A ou B, isso aí não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada no debate. Se você debater texto, você só vai ter outro texto. Não vai ter uma verdade definitiva, né? Mas vamos seguir aí no vídeo para ver. Padre Cleudon, o irmão falou da tradição. Depois eu vou apertar o César um pouquinho mais nesse quesito também. Mas eu queria que o irmão falasse sobre a questão do texto bíblico. Já que, na visão do pastor César, é o que vai basear e dar a resposta dele. E ele falou aqui que é muito claro. Eu sempre fico preocupado quando os debatedores falam isso, porque dificilmente é tão claro assim, né? Então. Dificilmente. Mas eu quero ouvir a opinião do irmão sobre essa questão do texto bíblico, analisando ali a palavra grega para irmãos e tudo mais, para a gente ter uma ideia do seu raciocínio. Por favor. Bem, eu sou também professor de grego e hebraico. E em hebraico não existe palavra primo. Esse ele é professor de hebraico, ele sabe disso. Não tem a palavra primo. A palavra para primo em hebraico
Eles vão falar Ben-Dod. Ben-Dod é filho do tio. Filho do tio, filho do tio. Ou Ben-Dodá, filho da tia. Bat-Dod, filha do tio. Bat-Dodá, filha da tia. É isso que é primo, não tem a palavra primo. O grego, tanto da Septuaginta quanto do Novo Testamento, eles escreveram levando em conta o hebraísmo. Hebraísmo seria você escrever quase que transliteralmente. Ou seja, você vai respeitar, né, a gramática grega, que é diferente do hebraico, porque o grego tem lá o nominativo, o dativo, o acusativo e assim por diante. Causativo. O causativo. E o grego tem, mas não é que nem português, não usam esses nomes. A gente usa objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito e assim por diante. Mas no grego nós temos as desinências, que são as terminações, né? E o que facilita se você tem uma boa memória. No português e no hebraico seria só os verbos mesmo, que judiam um pouco da gente. Mas o que acontece? Quando você vai para o grego, você encontra a palavra adelphos. Adelphos, e nós temos uma outra palavra que é sinônima, muito pouco usada, que é anepsios. Se você pega, por exemplo, Colossenses capítulo 4, versículo 10, em algumas traduções até diz assim, que Marcos era primo. Eu não sei como é que diz Ferreira de Almeida, mas há algumas traduções... Às vezes fala sobrinho, às vezes primo. Sobrinho? Às vezes sobrinho, às vezes primo. Tem essa variação mesmo. Porque o anepsios é que nem o adelphos. O adelphos, ele tem um campo semântico muito vasto. Você pode traduzir de forma literal, ou seja, irmão, filho da mesma mulher, né? Mas adelphos, ele pode ser, por exemplo, pessoas da mesma igreja, adelphos. Pessoas do mesmo tipo de futebol, adelphos. Não tem o Lula, companheiro, adelphos. Esse companheiro, esse adelphos. Tudo que leva Sociedade de Amigos de Bairro, Grupo da Terceira Idade, Centro Cívico da Escola, torcida do vôlei, tudo geralmente a gente entende como adelphos, mas adelphos também pode ser o enteado. O adelphos pode ser o primo, tio. Por exemplo, Isabel era prima de Maria, mas a Bíblia não usa a palavra prima. Usa a palavra signis, que é parenta. Mas não é adelphos, exatamente. Signis, que é parenta. Mas o que acontece? Quando você começa a perceber a cultura, e aí você tem que levar em conta também um dado antropológico cultural que a gente não tem no Brasil, e existe ainda dentro do judaísmo em alguns momentos, dentro do mundo árabe, dentro do mundo japonês. Antigamente, há uns 40 anos atrás, o japonês vinha para o Brasil, só casava com o japonês. Tentando manter aquela cultura. O que acontece com um árabe ou com um judeu? Você é meu primo. Aqui no Brasil, se eu sou brasileiro, você é meu primo, mas você mora em outra casa. Sua família é outra. Eu não posso ir na sua casa e dormir, comer, ficar um mês na tua casa, como se fosse minha casa. É até interessante. Eles falam, não, eu tenho uma casa em Belo Horizonte, eu tenho uma casa na Itália, em Roma, eu tenho uma casa na Inglaterra, mas você vai ver, é a casa do primo. Por quê? Porque eles não fazem essa separação. A lei praticamente não faz. Eu não posso fazer, não sei, na igreja evangélica, mas eu não posso fazer casamento de primo de primeiro grau, porque o primo de primeiro grau, por causa da consanguinidade, ele é tido como se fosse irmão mesmo. Então, se você levar o dado cultural que primos naquela época, eles eram verdadeiros irmãos, porque é filho da minha tia que tem o sangue da minha mãe, portanto tem o meu sangue. Se você levar em consideração o contexto semântico da palavra adelphos, entendendo, né, que é um hebraísmo, e por ser hebraísmo, no hebraico não tem a palavra primo, você vai começar a entender que não. Por mais que em português esteja escrito, não está escrito que Maria teve mais filhos. Essa frase não existe. Maria teve mais filhos. O que tem na Bíblia é que Maria e os irmãos de Jesus, inclusive tem até um versículo que diz que as irmãs também foram falar com ele. O pastor falou certinho. A Bíblia diz o nome de 4 irmãos de Jesus. Um é Tiago, Judas, Simão, né? E o outro,
Tiago, Simão, acho que é José. E fora as irmãs, que falam irmãs também. As irmãs, mas as irmãs não dão nome. Não fala número também. Quando você faz pesquisa na Bíblia, você descobre quem era a mãe de cada um deles. Bom, vamos lá. Por favor. Vamos lá. Primeiro, o hebraico não tem nenhum tipo de gerência. Eu gostaria até que tivesse, porque o hebraico é mais minha área, entendeu? O hebraico não tem nenhum tipo de gerência na confecção do texto do Novo Testamento. A língua lá é grega. Sim. Então dizer que em hebraico não tem a palavra para tio, não sei o que lá, para sobrinho e tal, não sei o que lá, isso é verdade mesmo, não tem. Mas isso, também como é verdade que isso não tem nada a ver com o texto do Novo Testamento. Então parece que você joga uma verdade, que é fato, mas que ela não resolve nada ali. Então, vamos... Gente, essa questão da língua aí, do hebraico, do grego, isso aí não vai levar a nada neste debate aí, né? Na época que teve o concílio lá, que foram debater o assunto, ok, os estudiosos da época levam em consideração tais coisas, chegar a alguma conclusão, mas isso já foi debatido e chegaram a esse consenso e isso se tornou um dogma da igreja. Então, eles deviam debater mais aí a linha de raciocínio, né, que leva a acreditar a igreja católica que Maria tem sua virgindade perpétua e ele questionar, né, apresentar a linha dele que prove ao contrário, mas eles estão falando de texto, de coisa que não vai levar em nada nesse debate. Vamos esquecer o hebraico e vamos para o grego. O Novo Testamento é escrito em grego, não tem perícopes inteiras em hebraico, embora algumas palavras sejam conservadas em aramaico, que não é o nosso objeto aqui. Mas a palavra adelphos, o padre disse o seguinte, não, ele é aplicado para irmãos, mas também é aplicado em inúmeros outros contextos, como, por exemplo, se o Lula for fazer um discurso, ele fala companheiro, é adelphos, ou se num jogo de futebol e tal. Então, se a gente vai trabalhar com o texto da Bíblia, do Novo Testamento, então a gente não vai ter esses exemplos, nem do Lula, nem do futebol. Então, vamos para dentro das 4 linhas do Novo Testamento, de Mateus capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. A palavra adelphos, de fato, significa irmãos da igreja. Irmãos da igreja. E irmãos da igreja, o tempo todo, quando a Bíblia fala irmãos, rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis os vossos corpos, é adelphos. O tempo todo, quando a Bíblia fala do nosso relacionamento com Deus e entre nós, então nós somos irmãos. E essa palavra é a mesma palavra usada para irmãos consanguíneos, como no caso de Tiago e João, por exemplo. Né? Dizer que essa palavra, por ser usada para irmãos da igreja, significa que não significa que são irmãos, eu acho que é um argumento ao contrário. Na verdade, esse argumento reforça o fato de que a palavra adelphos trata-se de irmãos. E se não é assim, aí é muito simples, e é legal conversar com o pastor, o padre falou, se tiver tempo para apresentar na Bíblia e tal, é só apresentar o texto. Aonde é que a palavra adelphos é aplicada no Novo Testamento e que não tem a ver com irmãos da igreja, que são filhos... Basicamente, aí eles estão debatendo aquela passagem, né, onde fala que veio alguém a visitar Jesus. Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí. E vieram te ver. Jesus fala, quem são minha mãe e meus irmãos, senão todos vocês, né, que estão em comunhão com o Pai, algo mais ou menos desse tipo. Então, eles estão debatendo essa parte do texto, se esses irmãos aí, o qual a pessoa falou que foi lá visitar Jesus, se seria irmãos filhos de Maria, ou se seria irmãos tipo primos de Jesus, ou sei lá, amiga, alguma coisa, que eles eram chamados de irmãos também. Tem até uma linha, né, também,
eu acho que é Evangelhos Apócrifos, que fala que José, quando casou com Maria, ele era viúvo, então ele já tinha outros filhos de outro relacionamento e seria esses irmãos que tinham ido ver Jesus. Então, esse debate aqui já foi debatido pelos grandes doutores da igreja, né? E ninguém chegou a uma conclusão concreta, né? De foi isso, foi aquilo. Você chega aproximadamente, a um resultado aproximadamente. Mas eu acho que não será agora o pastor aqui e o padre que vai chegar nessa definição, né? Por isso que eu falei que não vai acrescentar em nada essa parte do debate aqui. Ou que não tem a ver com irmãos consanguíneos. Qual o momento? Não, aí você tem que pegar o dicionário, né? Pode pegar. Não, eu não trouxe o dicionário. Você tem o seu computador aí, Não, você pode usar o seu dicionário. Porque, Dizer que é legal falar assim, Sim. essa palavra pode ter várias coisas. Tá bom, me mostra um na Bíblia, onde a palavra Delfós é empregada e o relacionamento lá não é de irmãos. Mas você acabou de dizer que quando Paulo, irmãos da igreja. o próprio Paulo fala ao meu irmão Teófilo, ao meu irmão não sei quem. E ele não é irmão na fé? Irmão na fé, irmão na igreja. Do mesmo pai? Não, mesmo pai não, mesmo O pai mesmo de Deus. Exato. Então, aí veja você tá só. ridicularizando A o que eu tô palavra Adelfós, o que eu estou dizendo é que a palavra Adelfós... Não, aí você não está entendendo, está dando uma dica que não está entendendo o que eu estou falando. A palavra Adelfós... Não, termina. Vamos lá. A palavra Adelfós, ela significa irmãos na fé e irmãos consanguíneos. Ou seja, a palavra Adelfós tem um único significado, irmãos. Ela não significa sobrinho. Para sobrinho, é a palavra que ele mesmo usou, anepsios. É anepsios, não é? Anepsios, que é sinônima. Não é sinônimo. É sinônima. Então é fácil também. É só apresentar uma vez que a palavra eu não tenho anepsios como trazer aqui aparece. minha Bíblia, um dicionário em inglês, porque em português não tem. Não, e aí inglês você é vai duvidar da minha tradução também. Então, não adianta. Não. Trabalhar assim não é um profissional, nem sábio. Padre, eu acho então que quem vamos lá. está me escutando O aqui, senhor me tem acesso ao assistindo, texto grego? pega o dicionário e vai constatar. Eu não tenho que trazer dicionário. Infelizmente eu não trouxe meu computador, mas tem muitos dicionários ótimos em grego e hebraico. Vai consultar se não acredita no padre. Exatamente. Então consulta e veja o que significa a palavra Adelfós. Se você tiver um bom dicionário, vai ter significado. Agora, irmãos. eu garanto para você que... Não, tem o significado de irmão. Eu falei Exatamente. aqui. Falei, irmão, filho da mesma mãe. Tem esse significado, mas Exato. não só. Prioritariamente é esse significado. Não prioritariamente. Ele é usado também. Tanto que eu falei que o campo semântico dele é muito amplo. Por exemplo, se eu tenho um sobrinho... Né? Se eu tenho um primo, era tudo Adelfós que se usava, não tem outra palavra. Só que na Bíblia, no Novo que era Testamento... parenta. Só que no Novo Testamento não existe. Mas pega a Septuaginta, você é professor de... você não sabe grego, né? Pega a Septuaginta... Dá um exemplo na Septuaginta. Ela é um calhamaço. É o livro de Tobias, por exemplo, que vocês não têm na Bíblia Católica, Bíblia de vocês, porque Lutero deu a doida dele de tirar. Mas tem, livro de Números tem. Lá em Números tem. A palavra Adelfós, inclusive com sinônimo de anepsios. O Novo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito em que língua, padre? O Novo Testamento grego e aramaico. Não, o Antigo Testamento... Hebraico números, e grego. Números, foi escrito em que língua? E hebraico. E por que o senhor quer que eu leia no grego? Porque foi traduzido para a Septuaginta, que foi um livro usado por Jesus Cristo, inclusive, na época dele. Então, mas você prefere usar... E Jesus usar aceitava a Septuaginta. Por que a gente tem que desmerecer a Então, qual é Septuaginta? o texto de Números? Ok, vamos ver aqui. Que ele apresenta. É bom a gente colocar a Bíblia aqui, a Escritura, que daí a gente vai em cima dessas aplicações, retirando, obviamente, as observações também. Localizou, padre? Olha aqui, nos casos em que poderiam ter usado a palavra primo, tio, sobrinho, usaram a palavra irmão. Então você pode pegar Gênesis capítulo 13, versículo 8, Gênesis 14... Calma aí, 13, 8 de Gênesis. Você sabe que texto é esse? Esse texto... Não tô lendo nada. Esse texto é Abraão e Ló. Então, certo? Tio e sobrinho. Por quê?
Usavam a palavra Delfós. Por que tá usando a Delfós Mas, no caso? meu irmão- Não, eu vou te explicar. Posso explicar? Não tem como explicar. Eu tô dizendo que a palavra Delfós não era usado só para filhos que Número nasciam 1. da mesma barriga. Eu acabei de provar. O Ló era filho adotivo de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão, então Mas ele é usou filho. a palavra... O então Ló não é adianta. filho Não adotivo de Abraão. Querido, Vamos um de não cada adianta. vez. Vamos um de cada vez. Só Não pro adianta nosso você ouvinte. passar com o caminhão em cima de mim. Não, eu não eu quero- provei. Peraí, eu Só não que o quero problema passar de com o caminhão crente é em cima de isso. ninguém. O problema de crente é isso. O padre, Deixa ele falar. o padre prova na Bíblia, o crente vai lá e pum, distorce a Bíblia e diz: você tá entendendo errado. Então é só o irmão evangélico que entende a Bíblia certa. O padre tem a burrice do Espírito Santo. Então O é senhor esse que é o problema. o senhor cita um padre, texto não. em esse grego, é o problema, de um César. texto que é hebraico, Ah, e que mas- tem razão. É só Padre, essa questão. Deixa eu só pedir Sim, um mas esse instantinho. texto tá no vontade, à grego. Só pedir um instantinho. Só pra gente poder respirar. Na verdade, César, eu queria começar esse bloco aí contigo. 18 minutos de debate e o debate está só em torno de nomes, de tradução, de língua, mas nada de concreto ainda sobre o tema principal, que é sobre a virgindade perpétua de Maria. Pelo seguinte, a gente falou bastante do texto, obviamente nós vamos voltar no texto bíblico, mas eu queria que o irmão comentasse um pouquinho dessa questão da tradição. O padre bateu muito nessa tecla no primeiro bloco, ou da tradição da igreja dos pais e também da cultura. De alguma forma, na sua visão, isso pode interferir na interpretação do texto bíblico, do termo utilizado? Como é que o irmão enxerga essa questão? Jesus Cristo, certa vez, disse que algumas pessoas invalidavam a palavra de Deus por causa da tradição. Conquanto eu concorde que a tradição seja boa, uma tradição cristã é uma tradição importante, a Bíblia fala sobre os marcos antigos e tudo mais. Mas, quando a gente tem textos, aí fica mais complicado para você falar de tradução. E aí eu não estou falando só de a palavra grega, de adelphos e anepsios, que para o padre são palavras sinônimas, né? Muito embora eu não me lembro de outra ocorrência da palavra anepsios na Bíblia que não a de Colossenses 4:10. Eu não me lembro. Eu acho que só tem essa ocorrência no Novo Testamento. No Novo, sim. No Novo Testamento, por outro lado, é rica no Novo Testamento. Ela aparece centenas de vezes. E ela representa, tirando o caso dos irmãos de Jesus, que está em discussão agora, tirando esse caso, ela representa ou irmãos da igreja, que a palavra é irmão, nós somos irmãos em Cristo. Não somos primos em Cristo. Somos irmãos. Então ela representa ou irmãos da fé, ou representa irmãos consanguíneos. Não, em todos os casos. Aí eu estou excetuando aqui 3 textos que são Mateus, Marcos e Lucas, onde aparecem também a palavra adelphos voltada aos irmãos de Jesus. Agora, se Maria permanecesse virgem, né, o tempo todo depois do nascimento de Jesus, por que é que Deus mandou que ela se casasse? Ela tem um marido. Ela tem um marido, o São José. E se ela foi esposa de José, e por ordem de Deus, porque quando José quando descobriu que ela ficou grávida pelo Espírito Santo, ele queria deixá-la secretamente. E aí o Espírito Santo, o anjo Gabriel falou: não, foi num sonho, né? Foi num sonho. Vai lá e assume, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ok. Se Deus está por trás desse casamento, que casamento é esse? Que ele não desfruta? Então, aonde está esse mandamento na Bíblia? Aonde que Deus falou para José o seguinte: José, você, primeiro, a virgindade perpétua de Maria não está na Bíblia. Ela é uma compreensão. Segundo, tem os problemas dos adelphos aqui que a gente... É lógico que não está na Bíblia. Tanto é que é um dogma da igreja. É uma matéria de fé e não algo que seja com uma verdade concreta. E outra, fala que não está escrito que Deus falou para José que a virgindade de Maria tinha que ser perpétua, mas também não fala que depois do casamento vai ter alguma coisa. Então não tem texto que fala uma coisa e nem a outra. A gente já tratou no primeiro bloco. E terceiro, aonde está na Bíblia que José recebeu, ou na tradição também, que José recebeu
essa palavra que, olha, você vai cuidar dela, mas não vai tocar nela sexualmente. Ela vai ser sua irmã, como se fosse sua irmã, mas não exatamente sua esposa. Cara, esse é um ponto que... Mano, ele não sabe comparar a realidade, não sabe trazer os fatos para uma realidade, né? Só debate texto, por isso que não vai chegar a conclusão nenhuma. Imagina só, a humanidade está vivendo ali um dilema de uns não sei quantos mil anos e todas as profecias indicando que vem ali um Salvador para salvar o povo, para redimir o povo do pecado. Então, o que acontece nesse momento é o que? É isso. Deus se encarnou, se fez humano e veio através de quem? Através de Maria, foi gerado ali no ventre de Maria. Então, para esse pastor, é difícil de José ver isso e falar assim, não, Maria é sagrada, eu não posso tocar nela, vou cuidar dela, vou cuidar de Jesus, mas para ele isso aí é uma coisa impossível. Quer dizer, eu não consigo entender, mano, porque imagina você, qualquer um cidadão hoje, falar que isso aqui é a mãe de Deus, gerou Deus em seu próprio ventre, e você ficar... Nossa, é difícil, cara, é difícil de entender. Para ele, eu acho que... É por isso que Deus escolheu José e não ele, né, para ser o esposo de Maria, porque é muito difícil de você ver o cara fazer umas ilações dessa, né? Então, o apóstolo Paulo, só finalizando aqui, menos de um minuto, em Coríntios 7, o apóstolo Paulo fala que a mulher, o casal, não pode ficar sem vida sexual, porque isso é pecado. Então, se ela era casada, que casamento é esse? A gente entende que quem deixa a mulher grávida é o marido. É o marido que deixa a mulher grávida. E quando a mulher tem filhos com outro homem que não é o marido, isso é um adultério. Quer queira, quer não, o Espírito Santo deixou Maria grávida. E por mais que a nossa compreensão não queira entender, a gente consegue conceber o quê? Se o Espírito Santo deixou Maria grávida, por mais que ele seja Deus, não deixa de ser o marido. Não casou nas leis dos homens, não fez sexo, mas deixou ela grávida. E, pela lógica, a mulher fica grávida do marido. Aí ela vai, transa com José e tem mais 4 filhos, fora as filhas. Isso não é adultério, não? Bem, nos nossos dias é adultério. Ele está casado, se ele dá um pulinho fora da cerca, é adultério. Pecado grave, inferno. A não ser que se arrependa que nem o ladrão na cruz, né? Na hora da morte H, lá na hora H, Jesus, misericórdia. Agora, então, que sentido tem José ter casado com Maria? O sentido de que, naquela época, mulher solteira... Gente, há 40 anos atrás, mulher solteira era um pavor. Se a mulher ficasse grávida, ela era mandada embora de casa, ela apanhava do pai. Os homens, geralmente, hoje já é assim, né? Naquela época, imagina, pagava para fazer aborto, abandonava a mulher. Imagine na época de Jesus, uma mulher grávida sem o marido. Ô padre, até para entender, então, na teologia católica, a figura de Maria seria mãe de Deus e esposa também? Sim. Ela é esposa do Espírito Santo, ela é mãe de Deus, porque Jesus é Deus, ela não é mãe do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por mais que a gente diga que a Santíssima Trindade é uma só, mas são 3 pessoas dentro da Santíssima Trindade. O Pai é diferente do Filho, o Filho é diferente do Espírito Santo. Fatalmente, ela é esposa do Espírito Santo, foi o Espírito Santo que deixou ela grávida, isso ninguém duvida, né? Uhum. A não ser que você não conheça a Bíblia. Ela é mãe de Jesus e Jesus é Deus. Então, quando a gente fala Santa Maria, mãe de Deus, não é erro teológico, nem idolatria isso. Isso é pura lógica. Jesus é Deus, ponto final. Ele não ficou Deus depois que ele morreu, que nem o arianismo defendia. E ela é a filha de Deus Pai. Então, ela é filha de Deus Pai, esposa do Espírito Santo e mãe do Deus Filho.
Vamos lá, César, e aí? Como é que funciona? Falei muita heresia, pastor? Claro, muito. Ah, falei muito. Ai, meu Deus, heresia. Heresia, ô pastor, é você querer dizer que José estava louco que Jesus nascesse, que era para ter relações com Maria. Isso que é uma blasfêmia, não é nem heresia, isso é uma blasfêmia. Porque, cara, o que ele quer dizer é que é impossível uma pessoa ficar sem ter relações sexuais. Quantos místicos da igreja aí abandonaram toda a sua vida e viveram a vida terrena para Deus, viveram como santo na terra? Quantas freiras? Mas para o pastor tudo isso é impossível. Isso aqui foi o maior fato histórico da história da humanidade. Deus se fez homem e habitou entre nós. Então, mas para o pastor isso não significa nada. José tinha que possuir Maria a qualquer preço. Cara, que lógica sem sentido desse cara. Ai, cara, que pena. É o seguinte. Então vamos lá. Vamos lá. Esse daqui tá quase surtando também. Então, Eu tenho que ficar imparcial, né? O jornalismo. Mas eu quero que você, que também é evangélico, surte. Você vamos por parte. Não Vai, vamos concorde comigo mesmo, Vamos mas lá, César. o que eu falei é Então, vamos lá. científico, Da fala, é lógico e é bíblico. Vai, César. da fala do padre, algumas coisas que eu gostaria de fazer uma pontuação aqui importantes. E a primeira delas é que, na verdade, o José não é um tipo de amante da Maria, não. Ele é o marido. Ele é o esposo. Não, eu não falei que ele era amante. E você disse que se ele... Se analogia, tivessem né? feito sexo, Que casamento sim. é Por esse? analogia, Sim. E tal. Se tivesse feito sexo, sim. Ele é um protetor, porque a mulher não podia ser Maria, mãe Maria, solteira. então Maria é esposa do Espírito Santo e casada com homem? Sim. E pode isso, Arnaldo? Por fachada, sim. Desde que não toque nela sexualmente, então não é o senhor pecado, tá não. Não é defendendo que o adultério, casamento não. de Maria era de fachada. Sim. Ok. Isso que eu ia falar, foi isso que ele defendeu. então vamos lá. José, Vamos aprofundar a questão. José é para proteger Maria Ok, da sociedade. Vamos aprofundar a questão. O José, quando Jesus Cristo nasceu, o José, ele se apresenta como pai legal de Jesus. Isso. E ele faz isso na questão das pombinhas. Isso, faz o ritual. Né? Foi ele que criou Jesus, por isso que ele se apresenta como pai. E lá no Antigo Testamento, esse é o papel do pai. Sim, isso é verdade. Tanto que quando a Maria perde Jesus com 12 anos, ela diz que José era pai dele. Ela diz assim, teu pai e eu, aflitos te procurávamos. Tá, mas você quer dizer Então, o quê? Jesus- Que foi o José que fez Jesus? Não. Ah, não, tá bom, Não quero tá. dizer isso. Então vai, continua. Eu não coloquei palavra na sua boca. Não, deixa ele caminhar. Bem, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Quem quiser ver o vídeo completo, ó, é só entrar aqui no canal, tem ele aqui nesse Respostas Bíblicas. E tem o original aí, que é numa rádio aí, que eu não sei qual é a rádio, mas procurando aí no YouTube, acho. É o pastor César Cavalcante, né? Esse pastor, eu já vi alguns vídeos dele, é muita retórica mesmo. E o padre aqui eu não conhecia, estou vendo ele apenas nesse vídeo, é o padre Cleodon. Então, é isso. Vamos ficar por aqui, porque estou ficando mais cólerico que o padre. Falou.